Apertei. Lá. Vamos ver aqui. Ok. Aqui, estou ao vivo aqui, está Aqui, aparecendo. ó. Estamos ao vivo. Eu vou compartilhar. Isso, muito bom. Muito bem, então estamos ao vivo aí para conversarmos um pouquinho. Vamos esperar mais uns minutinhos, tá? Vamos esperar aqui. Aqui, ó, Giancarlo compartilhou seu vídeo. Muito bem. Ó, já tem uma galera aí já tem uma galera aí nos observando. Deixa eu deixar aqui o meu no mudo. Bom, então vamos só aguardar um minutinho, tá? São 20 horas agora, vamos aguardar um minutinho. E aí nós já vamos começar oficialmente aqui a nossa live. Nos ajustando as Sim, máquinas. estamos ajustando o sistema. Ah lá, ó, Ciderlene entrou, Adriano Pontes. Ô, Adriano, faz tempo que a gente não se vê, hein, Adriano? Direto de Pernambuco. Muito bem. Então, vamos dar o início, Serão. Vamos dar o início aí na nossa live. Deixa eu só minimizar aqui o meu sistema. Ok. Muito bem, pessoal. Olha lá. Ok, boa noite, Adriano. Vão colocando aí Nós vamos começar oficialmente a nossa live agora e vão colocando aí, conforme nós formos falando, as perguntas aí, algum questionamento que vocês tenham, que nós vamos ter um bate-papo informal a partir de agora, tá? Com o tema da live de hoje aí, visão de realidade, como você encara a vida. Tá? E então eu e o Jean Carlos aí vamos tocar o barco juntos aqui. Vamos falar um pouquinho sobre visão de mundo, né? Principalmente nesses momentos onde a gente escuta muito do novo normal, como é que isso impacta, né? Qual é essa visão de mundo? Como é que nós encaramos a vida? Muito bem. Então vamos lá. Vamos fazer um bate-bola aqui. Uma hora eu falo um pouco, outra hora você fala. Tá? Então, muito bem. Isso. Vamos conversar lá, então. Um pouquinho, né? Dessa visão de realidade, de mundo, Tiradentes. Existe algum modelo mental que a gente pode reconhecer na forma como as pessoas encaram a vida? Sim. Eu sei, até quem já assistiu outras lives minha, eu sempre falo do modelo mental do sistema vencedor e não vencedor. Então, até é importante eu passar essa informação agora para nós irmos contextualizando o que nós vamos falar aí no decorrer desta live. E eu sempre digo o seguinte, tem um modelo mental do sistema vencedor, lembrando que o sistema vencedor não tem relação com competição, e sim com saber qual é o seu propósito e ter ações condizentes com esse propósito. Tá? Então, aqui, ó, quando a pessoa permite-se fazer de forma consciente o que é adequado e conveniente neste momento, no aqui e agora, a pessoa está no sistema vencedor. Então, se eu perguntar, bom, estamos aqui hoje, nesse momento que estamos vivendo no Brasil, cada um com os impactos aí nas suas atividades em relação aí toda essa questão da pandemia, e quando a pessoa se pergunta o que é adequado e conveniente eu fazer neste momento, ela está no sistema vencedor, porque está tendo ações coerentes com aqui e agora. Agora, o que é o sistema não vencedor? É quando a pessoa repete padrões de comportamentos não conscientes e que são comportamentos disfuncionais. Então, é como se a vida estivesse pedindo que a pessoa tivesse um determinado tipo de comportamento, mas por algum motivo ela tem outro. E o que nós vamos falar aqui hoje em relação à visão de realidade
ter uma relação com esses dois aspectos, Seron. Ok. Então, nós podemos ser vencedores ou não vencedores, é isso? Sim, sim. Lembrando que não tem nada a ver com competição, né? É a Isso. forma como a pessoa encara a vida. Ok. E existe alguma influência da forma como a pessoa pensa, da forma como ela vê esse mundo? Isso influencia nesse sistema vencedor, não vencedor? Aí vem um outro conceito, Giancarlo, que é o seguinte, que olha só, tudo começa pelos pensamentos. Olha só que interessante. Vou até compartilhar aqui um slide para ficar bem claro isso para todos que estão nos ouvindo. Olha aqui, ó. Olha aqui. Um pensamento gera um sentimento que vai influenciar na visão de realidade. Então, para cada um que está nos ouvindo agora, tá? Se eu perguntar qual é o pensamento que você tem, você está pensando em possibilidades, está pensando em soluções para as questões que estão acontecendo contigo? O que se passa? O que você está pensando neste momento? Este pensamento vai interferir na maneira como cada um está sentindo, que pode ser sentimentos positivos, negativos, agradáveis ou desagradáveis. E isso vai interferir na visão de realidade que cada um possui. Que esse é o tema central aqui da nossa live. Que daqui a pouco nós vamos explanar isso. Então, a maneira como cada um se percebe vai influenciar nas decisões que toma, nos comportamentos, relacionamentos e ações. Então, perceba que o ponto central para mudar qualquer aspecto que estiver acontecendo conosco nesse momento são os pensamentos, porque ele influencia sentimento, visão de realidade, comportamentos, relacionamentos e ações. Então, olha só a importância aí de nós ficarmos atentos a esse aspecto relacionado à forma como pensamos, como encaramos a vida. Né? E aí, Seron, dando sequência aí a essa nossa conversa, aí eu vou passar a bola para você, no sentido de você comentar conosco aqui, então, quais são essas formas de encarar a vida de acordo com a análise transacional, até porque o assunto aqui, todo o assunto da nossa live, ele está relacionado com a análise transacional e você tem estudado aí sobre esse tema aí há alguns anos já, e eu gostaria que você compartilhasse conosco, então, como que a análise transacional nos ajuda a perceber a forma como estamos encarando a vida. Bom, o que eu posso trazer alguns exemplos, eu acho que algumas frases, a gente vai aqui, nós vamos encontrar algumas formas, talvez sejam comuns, né? As pessoas vão se identificando. Então, às vezes, eu poderia estar falando assim, olha, está tudo muito difícil, para mim é tudo difícil, as coisas não acontecem, também ninguém me ajuda, eu acho que eu sou assim mesmo, sabe? Sou meio atrapalhado, é o meu jeito de ser. Né? Às vezes as pessoas reclamam de mim, né? Ou eu mesmo sou muito reclamando, eu gosto de ficar reclamando, sabe? Porque o governo isso, porque a minha família isso, porque as coisas do meu chefe. Então, eu gosto também de reclamar bastante, sabe? Então, e acho que tem um desenho, né, dos mais novos, que são mais novos há mais tempo, né, vão lembrar, que é aquele desenho, Tiradentes, do Lip Hard. Nossa, cara! Onde tinha a Iana lá, a vida, céus, né? Então, tudo que acontecia de ruim, né, a gente brinca e chama de síndrome de Hard, né? Vida, céus. Então, é uma forma de se encarar a vida, né? Uma vida difícil, dura, né? Então, me veio a lembrança. Agora você me fez lembrar da minha idade, né? Porque faz tempo que passou. Por isso que eu falei os mais novos há mais tempo, né? É interessante, né? É interessante. É uma forma, e me lembrei de um desenho conhecido, né? Não vamos entrar em detalhes de quanto, mas que trazia esse contexto, acho, dessa forma de encarar a vida, né? E a gente encontra as pessoas se lamentando, se
se punindo de alguma forma e dizendo, não, isso não vai dar certo para mim, eu não tenho sorte mesmo, né? Ou outras questões, até assim, ó, eu acho que eu não tenho sorte, eu tenho a sensação de que as coisas não saem direito, quando eu estou quase lá, né, aí eu deixo de conseguir aquilo que eu quero, e aí só com muito esforço que eu vou conseguir as coisas para mim, né? Acho que, como é que eu vou dizer para você assim? Eu acho que eu não tenho assim aquela habilidade, né? Acho que eu sou um pouco menos que meus colegas, mas eu me esforço bastante. Né? Nós temos uma percepção de um pouco baixa autoestima, né? De achar que tudo é muito difícil também, mas eu coloco as metas, mas eu alcanço às vezes algumas, outras eu não alcanço, né? Eu não consigo chegar sempre aonde eu quero. Né? Então, me parece que a do hip hard, né? Do Lip Hard, isso. Do hip hard, é uma posição, é uma forma de enxergar a vida negativista, né? Negativista. Agora essa outra aí, esse outro aspecto que você está trazendo é uma forma de encarar a vida se sentindo inferior, assim, não é? Se sentindo inferior, eu diria que o outro, a grama do vizinho é mais verde que a minha, né? Sei. Sempre, olha, eu não sei porque isso acontece. A grama do meu vizinho está mais bonita, a árvore dele dá frutos melhores do que o meu, o carro dele é mais bonito do que o meu, o emprego dele paga mais. Então, tudo que é do outro é melhor do que o meu. Olha só. É uma forma também que a gente encontra, onde as pessoas olham o que o outro é melhor do que eu. Né? Tudo que ele tem ou ele muito mais do que eu tenho ou do que eu sou. Isso é uma outra forma também. Então, esses dois pontos aí, onde você traz de primeiro uma visão mais negativista, depois a outra de se sentir mais inferior, essa seria uma maneira da pessoa ter uma visão distorcida da realidade, Seron? São duas visões distorcidas, visão distorcida da realidade. Né? Com Parece que a certeza. pessoa não enxerga o que realmente está acontecendo. Né? Ela assim, não, vamos dar um exemplo que elas não estão olhando para si. Né? Então, ela acaba não valorizando o que ela tem, né? O que ela é. A realidade dela é feita de acordo com os valores de outros, com uma percepção do outro, e não uma percepção sua, de um valor seu. Né? Então, isso é algo que nós também podemos encontrar como uma forma de encarar a vida. Né? Sempre olhando o que o outro tem, também dessa forma. Né? Que coisa, hein? Também tem aquelas coisas assim, que a gente brinca, olha, eu sou uma pessoa que eu raramente erro. E se alguém faz isso, né, se acontecer um erro, pode ter certeza que não é responsabilidade minha. Foi o outro, foi alguém que fez errado. Tá? Sempre eu vou cuidar, sim, claro, dos meus interesses primeiro, né? Obviamente, porque, sabe, a gente tem que se preservar, né? Se dar valor, senão os outros não vão dar. Então, eu olho sempre primeiro aquilo que é importante mais para mim do que para o outro, né? Até porque eu acredito o seguinte, às vezes eu mereço mais do que o outro mesmo, né? Então, Pode eu dizer tenho... assim, é como se a pessoa se sentisse superior aos demais, seria mais ou menos isso? Isso, né? Ou seja, eu sou mais do que você. Né? Olha, veja, eu estudei, eu fui fazer um curso na FGV, eu fui fazer um curso em Harvard, eu trabalhei em tal empresa, eu tenho tal carro, você anda vamos dizer assim, de um carro popular, eu estou andando de uma BMW, então eu vou me colocar de uma forma em que eu sou superior a você. Sim. Seria como se a pessoa gostasse de brincar assim, o meu é melhor que o seu. Eu tenho, você não tem. Lembra daquela brincadeirinha? Eu tenho, você não tem, né? Sei, olha só. É uma forma de você... A gente, comentando aqui, olha, desde criança você pode estar incentivando, né, esse comportamento de você tem e o outro não tem, né? Sei. Opa, isso vai gerar uma certa competição, eu diria até realmente é
uma postura competitiva, né, agressiva, muitas vezes, onde eu me acho melhor. Eu sei mais, eu estudei mais, né? Eu estou numa posição melhor do que você porque eu mereço mais do que você. Olha só. Então, fazendo um link desses 3 pontos que você traz aí, Seron, dá para fazer um link com o sistema não vencedor. É como se a pessoa não percebesse os fatos e a realidade como ela realmente é e tivesse uma necessidade, um tipo de comportamento que não condiz com o que é o adequado que ela faça naquele momento. Ou sendo muito negativista, ou se sentindo inferiorizada em relação aos outros, ou tendo essa necessidade de se sentir superior aos outros e inferiorizando, né, quem está na relação ali. Vai deixando com que o outro fique sempre numa posição de inferioridade, né? Se sinta menosprezado, se sinta, às vezes, até humilhado mesmo, essa seria a intenção, né? Eu diria, hoje que a gente fala muito de assédio, não deixa de ser assediada, né, moralmente, por conta de uma postura muito agressiva. E é uma postura, às vezes, que a gente encontra que se valoriza, né? Como se a pessoa estivesse se tomando a frente, estivesse confrontando, estivesse, né, realmente sendo ativo, e esse ser ativo fosse algo benéfico da forma como está sendo colocada, né? Então, isso traz... É um perfil que a gente encontra, talvez com muita facilidade, e quem está nos ouvindo vai lembrar de alguém que gosta de mostrar que tem um carro novo, né, que está sempre melhor que o outro, né? Então, isso acontece muito. De repente, alguém tem um cunhado, alguém na família, enfim, que vai se identificar aí dentro dessa abordagem, né? Lembrando, agora sim, que me parece que essas 3 formas, daqui a pouco tem a outra que está do sistema vencedor, né, Seron? Opa, sim, com certeza. Mas me parece que o ser humano transita entre elas, né? Não tem alguém que é só, talvez tenha uma que é característica, né? Mas assim, claro, nós somos humanos, né? E sendo humanos, nós somos falhos. Sim. Né? Nós vamos cometer erros e vamos cometer acertos. Então, nós vamos, obviamente, também transitar por esses 4, vou chamar assim, modelos ou 4 formas de encarar a vida. Nós já vamos falar da última, mas nós transitamos por ela. O que é importante, né, a gente observar é o quanto tempo a gente fica em cada uma delas, né? Qual é predominante na nossa vida. Eu passo mais tempo lamentando, eu passo mais tempo achando que o do outro é melhor, eu passo mais tempo achando que eu sou melhor que o outro, né? Ou seja, como é que nós estamos transitando dentro dessas posições, dessa visão de mundo? E aí isso vai fazer, sim, com que a gente possa ter uma atitude, estar numa atitude mais vencedora ou estar dentro de uma atitude de um sistema mais perdedor, né? Sim. Imagino que seja por aí. Bacana. Mas então nos fala a outra, né? A outra que é... A outra eu acho que é o seguinte, a gente encontra, ainda bem que nós encontramos pessoas assim, profissionais também, que dizem o seguinte: olha, eu acredito no teu potencial, Tiledes, você é uma pessoa maravilhosa, sei que eu aprendo muito com você, né? Eu sei que você acerta bastante, assim como eu acerto, mas quando eu erro também procuro aprender com esse erro, tenho humildade de pedir perdão, né? Eu procuro sempre alcançar as metas que eu me proponho, eu visualizo essas metas, eu trabalho para elas, para que elas se realizem, eu executo aquilo que eu me proponho a executar, né? Procuro administrar meu tempo da melhor maneira possível e procuro ser o mais assertivo possível naquilo que eu faço.
Olha só que interessante, né? Aí alguém vai dizer assim, está se achando. Ah, Mas, na verdade, quando a gente coloca isso, de você acreditar em você, no seu potencial, você não sai falando para todo mundo isso, né? Mas é para você isso. Você acreditar em você mesmo, mas que é você é acreditar em questões capaz. realistas, não é, Seron? Questões realistas. Naquilo que Porque... você já fez, né, Tiradentes? Uhum. Naquilo que você sabe que você é capaz de fazer, naquilo que você estudou, naquilo que você trabalhou. Então, é acreditar naquilo que você vê no dia a dia. Isso é realidade, é aquilo que você está olhando, que está ao seu Claro. redor. É Isso, palpável. porque me parece que isso tem uma relação, até esse é um outro conceito da análise transacional, que é nos apropriarmos das coisas boas que nós temos, das nossas qualidades, né? Porque isso ajuda, inclusive, a fortalecer a estima, né? Que é Isso. diferente da pessoa que se vê como superior aos demais, que muitas vezes ela nem tem aquela habilidade ou aquela característica que está dizendo, Uhum. né? E na Mas não é posição... como se colocar como superior, né, Tiradentes? É dizer assim, Uhum. eu sou capaz, mas você É, também é capaz. sim, Eu sou tão uma, capaz quanto você é capaz, né? se olhar numa posição de igualdade, então. De igualdade, isso, Uhum, de uma posição de igualdade, de reciprocidade, de amorosidade. Né? uhum, Você está numa relação de igual. Eu não sou melhor nem pior que ninguém, eu sou igual a uhum, você, eu sou igual a outra pessoa. Né? Então, olhar isso com muita humildade, né? E olhar o que você tem de bom e o que eu tenho de bom. Não olhar os uhum. defeitos apenas, né? Porque Sim. defeitos eu também tenho, o outro também tem, mas olhar que nós somos parecidos, as nossas potencialidades são iguais. Uhum, Né? sim. Então, dentro do que nós estamos comentando, desses quatro, vamos chamar assim, quatro maneiras aí da gente encarar a vida, nós estamos aonde? Quanto tempo eu passo em cada um desses modelos é que vai dar Uhum, um norte de qual sistema nós vamos estar utilizando no nosso dia a dia. sim. Vencedor ou um sistema perdedor. Né? Uhum, Então, é isso que é importante a gente estar dentro, ter essa consciência, eu diria assim, né? Porque quando a gente está falando de coisas negativas que acontecem, enfim, a gente estava falando da realidade, é olhar o seguinte, o que é a realidade é aquilo que eu consigo ser consciente ao meu redor, o que acontece sim. ao meu redor. Né? Uhum, E isso é importante a gente frisar, porque quando eu estou lá naquela posição de derrotado, lá do ó vida, ó céus, eu estou fantasiando, eu não estou em contato com a realidade. olha Eu só, estou com olha. medo, né? Eu vou fantasiar, eu vou utilizar de muita fantasia, de muitos subterfúgios, e não vou fazer contato com o aqui e agora. Ah, esse é um ponto. Então, quer dizer que nessa última forma de encarar a vida que você comentou, a pessoa tem contato com aqui e agora. Com E se aqui e agora, pergunta, exato. o que é adequado e conveniente fazer nesse momento. É viver no presente. Bacana. A gente fala assim, ó, não é viver no futuro, porque quando eu comprar um carro, quando isso Aham. acontecer, não, isso é o futuro, eu não sei se ele virá ou quando Sim. virá. Ou lá atrás, quando eu fiz isso, quando nós fizemos aquilo, ou seja, ou viver no passado ou viver no futuro. Sim. Não, é viver no presente, no Uhum. aqui e agora. O que, que eu posso fazer hoje? O que, que eu posso dar conta hoje? Isso aí. Amanhã, outro dia, eu vou dar conta amanhã daquilo. Né? Claro que a gente vai fazer nossos planos, nós vamos pensar, obviamente, algumas coisas de curto, médio e longo prazo, mas eu vou fazendo com que isso aconteça no dia a dia, me focando no presente. Né? Bacana. Deixa eu ver aqui, Seron. Vamos ver aqui se tem alguns comentários aqui, ó. Vamos lá. O Adriano Pontes, né? Ô, Aham. Adriano, você está no Pernambuco ainda, Adriano? Depois você me responde aqui, ó. Ele falou, ó, ouvi falar da análise transacional como pai crítico, pai nutritivo, adulto, criança rebelde, criança natural e criança submissa. Então, Adriano, esse daí é um dos pontos da análise transacional, tá?
que aqui nós estamos falando de um dos pontos, né? Daqui a pouco o Seron vai explicar com mais detalhes que são as posições existenciais, tá? Quem sabe a gente possa até fazer uma outra live daqui uns dias, Seron, para falarmos, então, da maneira como o comportamento é externalizado a partir da análise transacional, que aí sim, Adriano, tem a ver com esses pontos que você está trazendo, tá? Que também é um conceito da análise transacional, tá? Então, a análise transacional, na verdade, ele tem... nós comentamos aqui que ele tem... são 10 instrumentos, e hoje nós estamos falando de um deles. De um deles. Tá? Muito bem. O Edilson aqui, falando, o ideal é encontrar o ponto de equilíbrio. Então, aqui, daqui a pouco o Seron vai falar com mais detalhes sobre essas 4 que a gente fala posições existenciais, que é esse que é o nome técnico. Aí você fala para ele, Seron, se a questão é o equilíbrio ou é apenas uma delas, né? Isso. Muito bem. Bacana, pessoal. Aqui, beleza, o Adriano está lá no Pernambuco, lá. Muito bom, Adriano. Então, vão colocando suas perguntas aí, daqui a pouco a gente faz uma pausa e responde, tá? Até porque, né, Luiz, o que a gente observa dando só uma pinceladinha, essas posições existenciais que é uma das ferramentas da análise transacional, ela se desenvolve lá desde a mais tenra idade, né? Nos nossos primeiros anos de vida. Então, o que a gente considera? Olha, o lugar onde você nasceu, a sua posição de nascimento na sua família, a sua região, como era a sua região, a sua sexo, idade, data de nascimento. Então, uma série de variáveis, né? Que religião você é, de que você vem, né? Que etnia, e assim por diante, várias questões, todas que vão estar juntas desde os primeiros anos de vida, né? E que, junto com as experiências que nós vamos tendo, vão nos conformando numa visão de mundo. Ao longo do nosso crescimento, nós podemos tomar decisões de, né, manter essa visão que nós adquirimos ou vamos aí mudar isso, né, Luiz? Nós podemos alterar isso. Então, nós temos assunto, como você colocou, para outra live aí, bem bacana para frente, né? Mas tudo começa, digamos, na nossa infância e vai se mudando, né? Nós vamos construindo essa visão de mundo. Então, se eu não estou bem e você não está bem, que é uma posição que a gente chama de menos, né? Eu não estou bem e você não está bem. Então, como é que eu lido, por exemplo, com uma raiva? Né? A minha forma de lidar com a raiva vai ser ficar frustrado. Né? A frustração vai me levar à raiva e eu vou alimentar isso dessa forma. Né? A minha visão de qualquer conflito que eu tiver, de qualquer relacionamento, vai ser negativa, vai ser prejudicial. Né? Quanto mais eu me envolvo, parece que pior fica. Então, é algo negativo lidar com pessoas, viver com pessoas, lidar com problemas, eu diria. Né? O próprio problema, o enfoque que se dá no problema, quando você está numa posição existencial menos, ela é baseado no procedimento, no que eu vou fazer, né? De como é que eu vou sair disso. Eu não olho o processo, não olho as pessoas, eu olho assim as minúcias apenas, não consigo focar em algo maior. E também, assim, quando eu estou nessa posição existencial, como é que eu lido com o tempo? Para mim, tudo é um passatempo. Eu não tenho vontade de fazer nada. Então, eu vou passar tempo. Né? Há formas de passar esse tempo. Então, quer dizer, não tem um propósito, não tem um foco? Não tem. É passatempo. Olha, eu estou no emprego aqui, eu estou frustrado, eu não consigo ver uma solução, aquilo que eu estou fazendo não me motiva. Então, tudo que eu acabo fazendo acaba sendo uma forma de passar tempo. Né? E até as regras... Pode falar. E até importante você ir falando isso, porque mais para o final da live, nós vamos fazer um link disso, tudo que nós estamos vendo, com o atual contexto que estamos vivendo agora. Sim. Esse contexto de Brasil. Né? Olha só, a construção que nós estamos fazendo aqui para chegar nesse ponto, né? Que
como é que eu estou encarando a vida nesse momento, né? De acordo com essas quatro formas de encarar a realidade. Até uma questão que eu ia comentar agora, que é o que as regras que existem, elas acabam sendo vistas somente como deveres, né? Como a obrigação, tudo é obrigação, né? E aí eu acabo me portando sempre, ficando meio deprimido, depressivo, uma atitude muito passiva, acomodada, me sentindo humilhado. Então é algo realmente que eu não estou bem, você não está bem, o mundo é uma porcaria, para a gente não falar outra coisa, né? E é uma posição existencial em que as pessoas ficam deprimidas e o problema é se ela fica muito tempo nessa posição existencial, né? Então é algo que a gente tem que tomar ter bastante atenção com essa forma de posição, né? Muito bom. Estão vindo outras perguntas aqui, Seron. Vamos lá, se for para... O Adriano aqui, como foi sugerido viver o presente? A esperança deveria ser evitada? Ele está perguntando se a esperança deveria ser evitada por cercar-se ignorante ou impotente, né? A gente não vai... A esperança, né, é algo positivo. Você tem que ter esperança, você tem que cultivar o que tem de melhor, né? Sim. É óbvio que é o que a gente vai falar assim, você não vai ser poliano, né? Acreditar em tudo que se fala, acreditar em tudo que vê. Você vai, como a gente falou, se você está consciente, você está em equilíbrio, você está no aqui e agora, você vai conseguir fazer com que essa própria questão de esperança seja um fator motivador para você, né? Não algo que, vou ter esperança por ter esperança. Não, porque eu acredito no meu potencial, porque eu sei que eu vou conseguir superar, eu sei que eu vou dar conta, ou eu vou trabalhar para isso. Então, é nesse sentido que a esperança é o motivador, né? Muito bom. Vamos ver. Eu respondi, né? Depois você comenta aí, Adriano. Se for isso, beleza. Não coloca outro comentário aí. Deixa eu ver outra pergunta aqui, da Laudiceia Sobral. Laudiceia é minha prima, viu? Minha prima, faz tempo que eu não a vejo. Tá, ela está perguntando aqui, como lidar com uma geração que não sabe lidar com frustrações? Olha que interessante a pergunta. Isso, olha, isso é uma realidade que a gente enfrenta, né? Onde nós temos aí, talvez, voltando um pouquinho, eu estava comentando o seguinte, eu vou tentar dar uma simplificada, né, para a gente não fazer uma resposta muito longa. Mas, como eu falei, a gente aprende desde pequeno, né, essas posições existenciais e elas vão se confirmando ou não. E nós vivemos historicamente, saímos de uma situação de ditadura, de repressão, né? Passamos por essa fase e depois vivenciamos uma fase de liberdade total, de, olha, nada é proibido, a gente tem que experimentar mesmo, deixa acontecer, deixa fazer. E nós nós criamos uma geração que não foi educada que tudo é possível e que nós tentamos, no sentido também de proporcionar o melhor, muitas vezes, para os nossos filhos, acabamos deixando de dar o rumo correto, né? Aí de não saber o que é uma frustração, não é sem saber o que é não ter um brinquedo, não ter um calçado, uma roupa, enfim. A gente quer dar um conforto e aí muitas vezes a gente acaba fazendo com que o indivíduo não perceba ou não saiba lidar com a frustração, né? Com o não, principalmente, como a gente escuta, você falar o não, não vai ter, não pode, não deve, é como você estivesse falando um palavrão. Então, isso vem desde a forma que foi educado lá atrás, e agora, né, nós temos que lidar com uma geração e aí trazer isso para a consciência, né, como nós estamos fazendo aqui, ser consciente também de qual é a posição existencial que pode estar acontecendo, estar vivenciando, para também tomar as melhores decisões, né? Redecidir isso, né, como a gente está falando,
para que possa ter uma melhor... entrar num sistema vencedor, vamos dizer assim, né? Por quê? Porque isso também pode me levar a um sistema perdedor. Então, quer dizer que essa questão aí dessa pergunta, né, essa questão de lidar com as frustrações, enfim, então isso provavelmente está relacionado aí a uma daquelas 3 primeiras formas que você colocou de encarar a vida, que é ou sendo negativista, ou sentindo-se inferior, ou tendo essa necessidade de sentir superior, e que uma das formas é, então, a pessoa aprender a encarar a vida, os fatos, da maneira como eles são. Isso é um aprendizado. É um aprendizado. E dentro do que nós estamos trazendo é o seguinte, quando a pessoa não sabe lidar com a frustração, ela não está fazendo contato com a realidade. Ela está na fantasia. Ok. Né? Ela está na fantasia, né? Porque ela pode estar, inclusive, naquela posição que a gente viu e que a gente vai comentar logo mais, que é assim, olha, eu acho que eu deveria ter, porque eu mereço, é você que se vire, você que dê um jeito, né? Então, pode, de repente, né, uma hipótese aí de estar também dentro desse sistema, dessa posição existencial e não fazendo contato com a realidade. Agora, Seron, como que é eu gosto desse conceito da análise transacional, porque a gente fala do comportamento humano utilizando os símbolos da matemática, não é? Símbolos da matemática, Então, como que é isso, Seron, assim, dessas 4 formas de encarar a vida, utilizando os símbolos da matemática? Como que é isso, para quem está nos ouvindo aí, entender bem quais são essas 4 formas de encarar a realidade? Então, quando a gente está falando, nós falamos do primeiro, que é o menos, né? Ou seja, no sentido negativo, eu não estou bem. Então, eu estou num circuito negativo e você não está bem, e você também não está, para mim, você está no circuito negativo, né? É menos, por isso, menos. É como se a pessoa observasse ela sem possibilidades para lidar com a situação, e o que estivesse ao redor dela também, ela não percebesse nenhuma possibilidade para isso. Isso. E aí a gente pode pensar num sistema de energia como equilíbrio, né? Quer dizer, se eu não estou no negativo e acho que você está no negativo, como é que a gente pode ter algo positivo, potencializar isso, né? Não vou conseguir, né? Não vou conseguir realmente fazer isso, ter essa visão. Então, a primeira forma de encarar a vida é a posição existencial menos. Ó vida, ó céus. É. Aí nós temos uma outra, que é a posição menos mais. Ou seja, eu não estou bem, mas você está bem. Tá? Então, o que acontece? Quando a gente pode estar nessa posição existencial, eu posso assumir uma posição de desafio ou de isolamento, né? Lidar com a raiva como um desafio ou como um isolamento. Quando tenho um conflito, eu ignoro esse conflito, porque eu não quero me incomodar. Deixa lá, daqui a pouco ele some, ele vai... não quero enfrentar isso, muitas vezes, né? Muitas vezes o problema, também eu fico na passividade, não resolvo, vamos ver o que acontece, alguém resolve esse problema para mim, então eu fico também só esperando, me sinto indefeso para lidar com isso, né? No meu tempo, eu desperdiço o tempo, não consigo produzir, né? Não é nem questão de usar como passatempo, é desperdício mesmo, né? Acabo deixando de fazer as coisas, acabo fazendo outras que não têm sentido, acabo desperdiçando o tempo que eu tenho. Para mim, as regras são absolutas, devem ser cumpridas, né? Se regras existem, era para ser cumpridas. Então, essa é a menos mais. Então, menos mais. Menos mais. E qual que é a terceira? A terceira que nós temos, dentro do que nós estamos falando, é aquela assim, ó, eu estou bem, mas você não está bem. Sim. Você não está bem porque, olha, eu estou bravo contigo, estou ressentido porque você ficou de fazer aquele relatório e não fez. Tá?
Eu acho que o compromisso vem em primeiro lugar, a organização, tá? Você tem que estar focado no que objetivo, tá, ok? Eu vou dar uma matadinha no tempo aqui para fazer todo mundo ver que eu estou trabalhando bastante, né? Eu sei que eu não estou produzindo muito, mas vou dar uma matadinha no meu tempo, né? E a regra é o seguinte, é para ser cumprida. Eu vou fazer a regra e vou reforçar que você tem que cumprir, tá? Vou policiar se você está cumprindo essa regra, tá? E eu gosto do seguinte, eu gosto de controlar, eu gosto de ver se as pessoas estão fazendo, fico em cima, bato na mesa. Bom, então quer dizer que não vai dar para nós fazermos isso nessa live, mas me parece que depois nós podemos olhar essas formas de encarar a vida até para o ambiente organizacional. Então, como que o ambiente organizacional funciona, né? Mas isso vai ser para um próximo assunto, para uma próxima live, né? Mas isso não organiza, mas pode ser no pessoal também, naquela pessoa agressiva, né? Ou uma atitude mais agressiva, que nada que você faz está bem. Isso. Mas deixa comigo que eu vou fazer, que eu faço melhor do que você. Né? Ok? Então, aprenda comigo. Então, aquela pessoa que ela se coloca acima, né? Ela tem uma postura agressiva, né? Eu estou bem ou mais, né? Eu estou energizado e você não. Então, só recapitulando. Aprenda comigo, tá? Aprenda comigo. Então, assim, só recapitulando, a posição existencial menos, menos mais, mais menos, e pela lógica, qual que é a terceira, né? Opa, na terceira nós temos vou brincar aqui, a Duracell, a mais, né? Mais. Não, ou seja, eu estou bem, você está bem, né? Sempre que nós tivermos aí uma situação divergente, nós vamos conversar, vamos confrontar nossos pontos de vista, né? Vamos tentar entender o que está acontecendo, vamos ver que essa é uma situação de crescimento, é uma oportunidade para a gente crescer, né? Olhar como é que a gente pode equilibrar as tarefas, as pessoas, os processos nisso que nós estamos fazendo, né? Como é que nós podemos entrar em equilíbrio nos nossos objetivos, na nossa forma de atuar. Vamos arrumar tempo para a gente fazer as coisas, para a gente investir no que a gente quer fazer, né? Vamos usar bem o tempo que a gente tem, o pouco tempo que a gente tem, né? Outra coisa que eu gosto também é de orientar as pessoas, né? De orientar como é que elas devem fazer. Elas podem traçar o caminho delas, mas eu dou uma orientação para que elas saibam como chegar nesse objetivo, né? Não preciso ficar controlando, né? Gosto de desenvolver as pessoas, dar informação, né? Ajudar a decidir, que elas tenham um propósito, né? Então, ser bem assertivo naquilo que a gente está fazendo, isso é o mais, né? É o mais. Que a gente fala na análise transacional, que é a pessoa estar na okeidade, né? Na okeidade. Né? Ressaltando, né, como você falou antes, nós transitamos por esses 4 padrões. Isso. Não é que a pessoa é assim. Não. Né? São formas da pessoa perceber a si e perceber o ambiente ao seu redor que transitamos. E aí até um ponto que... Bom, já eu vou falar daqui a pouco, outro ponto aqui. Mas quanto mais você... É questão de rotular, né Isso, não, sem rotular. Nós transitamos, né? Como eu falei, faz parte da nossa forma de ser, nosso aprendizado. E aí é importante que, quanto mais consciente você for, mais prestar atenção no seu comportamento, mais você vai conseguir, né, observar em que padrão você está atuando, para que você corrija, para que você possa ser o mais adequado possível no teu comportamento, né? Naquele momento, da forma que aquele momento exige. Muito bem, Seron. Então, nós já estamos partindo aí para os 15 minutos finais já da nossa live. Então, já estamos partindo aí para os últimos 15 minutos. Está ficando bom agora, né? Muito bem. Então vamos para o pensamento, então, Giancarlo. Aí o que eu pediria para você, assim,
disso que a gente conversou, sobre a posição existencial, sobre essa visão de mundo, qual o impacto que você vê nas pessoas, né, para o seu dia a dia? Bacana. Então, até esse ponto aqui que nós trouxemos nessa live, é bem para nós refletirmos sobre isso, Seron, nesse momento que nós estamos vivendo. Porque existem muitas questões acontecendo, né? Enfim, essa pandemia aí afetou a vida de todo mundo, vai continuar afetando, né? Então, é mudança no emprego, na empresa, na forma de trabalhar, enfim. E se não estivermos atentos, lembra lá dos pensamentos, sentimento e visão de realidade, né? Então, é importante que a gente fique atento como que esse ambiente está nos influenciando e qual dessas posições existenciais está fazendo mais parte aí no nosso dia a dia. Tá? Então, veja só, a pessoa na posição existencial menos. Imagina só, a pessoa assim, se percebendo nessa posição existencial menos, simplesmente não vai encontrar nenhuma possibilidade para o que está acontecendo nesse momento. Ela não vai encontrar soluções. Ela vai entrar, muitas vezes, o que a gente observa hoje, ficar depressivo, porque ela não consegue enxergar opções. E um ponto interessante será o seguinte: quando a pessoa se percebe nisso, então um ponto importante é a consciência da pessoa se perceber. Então, quem está nos ouvindo agora, ok, em qual dessas posições existenciais eu permaneço a maior parte do tempo? Né? Até tem uma live que fizemos semana passada, a gente fala um pouquinho sobre isso, de como manter-se no sistema vencedor, ou seja, de como ir para o sistema vencedor. Né? Então é importante que a pessoa tenha consciência sobre isso, e se não conseguir fazer isso sozinho, peça ajuda profissional, busque ajuda. Né? Principalmente se a posição existencial menos é a predominante. Tá? Agora, a posição existencial menos mais, essa é a posição existencial que a gente encontra com mais frequência. Até porque é bem comum, porque assim, como isso é desenvolvido lá na infância, é bem comum que, por exemplo, a criança não pode fazer um monte de coisa. Então, ela vê os adultos fazendo e ela não pode fazer. Então, naturalmente, essa posição existencial menos mais, ela está presente ali no contexto da criança. Mas quando chega na fase adulta, é importante ela olhar com objetividade para o que está acontecendo, porque senão, ela, como você comentou, ela vai ficar achando, todo mundo está conseguindo encontrar uma solução para o que está acontecendo nesse momento, e só eu que não estou conseguindo nada. Tá vendo? Aí eu sou sem sorte, não sei o quê, né? Que aí não é ter uma visão realista do que está acontecendo nesse momento. E muito baixa autoestima, né? Cuidar com a sua autoestima. A gente, um detalhe que eu abordo nessa época de pandemia, de ficar em casa, pensa o seguinte: não é porque você está em casa que você não vai colocar uma boa roupa, não vai se vestir bem, não vai cuidar de você, né? Da mesma forma que você tivesse que sair para a rua, que sair para o teu trabalho, ou fazer uma visita a um cliente, enfim. Mas cuida de você da mesma forma, né? Para que essa coisa essa baixa autoestima não apareça e venha te puxando, né? Te deixando mais tempo num ciclo negativo. Então, são dicas de como no dia a dia a gente poder trabalhar também isso, né? Lembrando que as posições existenciais menos mais e mais são posições existenciais que, de certa maneira, fazem com que a pessoa tenha uma visão distorcida da realidade e não consiga encontrar soluções para o que está acontecendo. Ou na posição existencial mais menos, por exemplo, dependendo da pessoa, vai até encontrar uma solução, mas muitas vezes é uma solução não ética para lidar com o que está acontecendo. E nesse momento agora, o que a gente precisa? É entender o que está acontecendo, que aí vem a forma de pensar da posição existencial mais, que é de eu me perguntar, o que é que está acontecendo comigo? Qual é o meu contexto? O que assim, qual é a consequência se eu não resolver isso que está acontecendo? Muitas vezes o que eu preciso fazer é ficar em casa.
Mas mesmo ficando em casa, eu preciso encontrar o que fazer dentro de casa. Exato, Não é? exatamente. Ou outros não, tem que sair, trabalhar, mas dentro de todo esse contexto, nós pegamos aí, por exemplo, esse período que nós estamos, é o período mais, pelo menos na nossa região aqui, o período mais crítico da pandemia. Ok, então eu vou sair, mas então o que eu tenho que fazer? Ou a minha empresa, poxa, a minha empresa reduziu o faturamento, né? Ou por algum motivo nem abriu ainda, enfim. E aí, mas o que eu preciso fazer? Sempre tem uma solução. Isso eu já falo para o Benjamin, já que tem 4 anos, desde agora. Você pensa, sempre tem uma solução, rapaz. Mas a pessoa precisa acreditar nisso. Sim, tudo tem jeito, tudo de alguma forma se resolve, né? Nós temos essa potencialidade, né? É por isso que é importante se conhecer, né, Luiz? Conhecer o que você é capaz de fazer, onde é que estão as suas habilidades, onde é que estão os pontos fracos, né? Como é que você pode lidar com essa situação agora, o que está acontecendo no presente, né? E não ficar fantasiando. Ah, mas se ficar assim, eu vou ser mandado embora, porque eu vou perder meu emprego, porque eu não consigo tal coisa. Não, você consegue, né? Pensa o seguinte, o que você tem de habilidade, de conhecimento, né? Que te trouxe até aqui e pode te levar para frente, né? O que você precisa melhorar? E você pode fazer isso agora. Opa, vou aproveitar esse tempo que eu estou mais home office e estruturar meu tempo para poder, eu vou fazer um curso online que está mais tranquilo esse ambiente, eu vou utilizar isso a meu favor, né? Não é um castigo, a gente fala assim, é algo, de repente, uma oportunidade. Claro. E quem sabe, por exemplo, se eu não posso sair de casa e não tenho o que fazer, ok, então é um momento de repensar no meu estilo de vida, no que eu vou fazer daqui para frente. Então sempre tem uma solução, não é? Mas sempre tem uma saída, Claro, sempre tem uma solução. Não, e aí a gente tem que entender que a saída não é o que eu quero, é o que existe, o que se propõe no aqui e agora, o que é possível dar conta. Porque o que eu quero, né? Dependendo, não é possível, né? Exatamente. Então, aqui, ó, ali, ó, o Adriano aqui, que estava comentando com ele, então, eu queria hoje estar lá no Pernambuco, né? Lá em Gravatá, né? Eu sempre confundo Gravatá ou Gravataí. Um é do Rio Grande do Sul. Está lá aplicando o ciclo de aprendizagem vivencial, mas não posso, estou aqui em casa, né? Mas então o que é possível fazer é aqui, ter essa interação nesse formato que nós estamos. E dar conta disso, né? Não se frustrar por isso. Sim. Né? É uma realidade, é uma situação que, se é para mim, é para todos também. É isso. Né? Então, a saber ter confiança em você mesmo, né? Para você poder viver sua vida, poder assumir as rédeas do seu destino, né? Muito bem, Seron, já vamos para o fechamento mesmo? Pois então... Mais 8 minutos para a gente não passar muito do tempo aí de 1 hora da nossa live, né? E o que você me diria, assim, como dica, de como se manter, então, numa posição existencial mais, como alcançar essa posição mais? Então, eu penso assim, serão em 6 pontos. Não é que são, tipo, 6 dicas infalíveis, não é isso. Pelo menos 6 pontos para a gente pensar nessa live, quem sabe numa próxima a gente pode ampliar isso. Primeiro, autoconhecimento. Então, vocês conhecem o seu movimento, tá? Porque eu sempre digo o seguinte, mesmo eu trabalhando com esse assunto aqui, tem vezes que eu me vejo na posição existencial menos mais. Como eu tenho consciência disso, eu faço alguma coisa para ir para mais. Porque se eu começar a pensar no futuro, na posição menos mais, eu não vou encontrar nenhuma possibilidade. Então, autoconhecimento. Como é que você adquire esse conhecimento? Tem uma série de possibilidades. A terapia, são cursos de desenvolvimento, aprofundar no conhecimento da análise transacional. Tem um monte de ferramentas aí, né, que nos ajudam nisso. O segundo ponto... Então, assim, o autoconhecimento vai gerar consciência de comportamentos. Então, eu sei qual que é o meu movimento. Correto. Eu sei. Então, a Elaine sempre fala para mim aqui em casa, quando as crianças começam a ficar bravas, brigar comigo, por exemplo, né? Opa, eu tenho que olhar para o meu comportamento aqui. Provavelmente tem alguma coisa minha aqui. Isso. Está interferindo no comportamento deles.
Se me permite, uma coisa importante é você prestar atenção no seu diálogo interno também, né? Tem a ver com os pensamentos, né? Exato. O pensamento aqui como um diálogo interno, a Aham. conversa que você tem com você mesmo, né? Sim. Uhum. Legal. Aí o terceiro ponto é ter a permissão para dar certo na vida. Parece que é uma coisa assim que todos têm, mas não. Eu me permito dar certo na vida, eu me permito colocar em ação com novas opções de comportamento, me permito colocar novos projetos em prática. Tá? Então, assim, esse tema aqui dá o tema para uma outra live também, tá? Sim, sim. Estar no aqui e agora, que você falou bastante. Você ia falar alguma Importante, coisa? né? Não, pode Tá? continuar. E aí, um ponto que você falou lá no início da live é de estruturar o tempo com atividades que te façam bem. Né? Então, assim, faça exercícios físicos, conversa com pessoas que te ajudem a levantar o astral, leia bons livros, assista bons filmes. Não estrutura o tempo. Se começar a estruturar o tempo com ficar isolado, sem conversar com ninguém, ficar na TV assistindo um monte de notícia que só Sim, notícia ruim, não só vai, notícia ruim. né? Enfim. Então, assim, pense assim, o que te faz bem, né? É cozinhar? Então vai cozinhar. É fazer uma caminhada, embora não dá para fazer. Agora, essa semana não vai dar para fazer caminhada aqui. Não é uma época Né? muito propícia, né? Mas hoje, o que eu fiz aqui no apartamento? Peguei um banquinho aqui e comecei a fazer exercício físico. Né? Subir, descer, Verdade. subir, é para... Né? E o último ponto aqui que são os reconhecimentos positivos. Esse dá uma live Dá uma só live só desse, dele. hein? Dá uma Olha, live. esse é um assunto muito, muito importante, viu? Assim, aquilo que você falou, poxa, eu reconhecer as qualidades que eu possuo, tá? E eu reconhecer no outro também. Eu falo assim, poxa, quais as coisas boas que eu faço? Né? Eu sou um bom funcionário, eu sou um bom empresário, eu sou um bom marido. Assim, isso faz bem para mantermos na posição existencial mais, Serão. Então, assim, de forma resumida, são esses pontos aí, tá? Que eu percebo que são relevantes. Só fazendo um resumo aqui, ó. Autoconhecimento, permissão para dar certo na vida, ter consciência de comportamentos, estruturar um tempo com atividades que te façam bem e praticar os reconhecimentos positivos. Tá? E isso amplia as possibilidades de estarmos com a visão de realidade mais e possibilita que a gente possa encontrar soluções para o que está acontecendo nesse momento. Isso é Muito bem, deixa eu... No aqui e agora, né? No aqui e agora. Muito Foco, bem, né? deixa eu ver aqui se tem alguma pergunta aqui. Ok. Esperançar e não esperar. É isso aí, Adriano. É isso aí. Muito bem, vamos ver aqui. O Aparecido, de Cafelândia. O Aparecido fez faculdade comigo lá. Obrigadão, Aparecido. Muito bem, então é isso. Então é isso, gente. Vamos para as palavras finais agora, Serão? Eu vou falar aqui, depois você finaliza, tá? Tá bom, ok. Então, nós vamos fazer aí várias lives daqui para frente, né? Então, nos acompanhe aí nas redes sociais, aí no Facebook, no Instagram também, para vocês ficarem informados aí do que estiver acontecendo, tá? E quem quiser algum material do que nós falamos hoje, tá? Posta num comentário aí no Face aí, nos solicitando que a gente envia para vocês, tá? Algumas informações dos aspectos que nós conversamos hoje, tá? E foi um prazer aí conversar com você, Serão. Ter a interação aqui com o pessoal aqui que está nos acompanhando também foi bem bacana. Para mim também foi um prazer, Luiz, e é uma experiência nova, né? Como a gente comentou, nós estamos aprendendo aí também a navegar por esse novo mundo, que é o virtual, né? Que é o estar próximo, mas estar longe ao mesmo tempo, né? Nós estamos próximos, mas estamos longe ao mesmo tempo. Talvez seja também uma forma normal da gente se relacionar. Novo normal. Novo normal, né?
Mas bacana, a gente tem muito assunto para falar sobre essa questão da T, do reconhecimento, como a gente colocou antes, né? É um ponto importantíssimo, e que faz diferença na nossa vida. E o que eu poderia dizer, assim, todos nós somos capazes, né, Luiz? Acho que todos nós, como dizia Bernie, né, nós nascemos príncipes, mas na nossa infância nós vamos nos transformando em sapos, né? E aí nós temos que reaprender a ser príncipes. Esse é o nosso desafio, né? Ou seja, todos nós nascemos para dar certo na vida, né? Nós já nascemos certo, mas o meio, enfim, uma série de coisas nos deixou um pouco mais feios, né? Então nós temos que fazer esse processo de redescoberta, de reaprender, para que a gente possa demonstrar aí todo o nosso potencial, né? Todos nós temos. É uma questão de como a gente olha o mundo, como a gente olha a vida. A gente não sabe que dificuldade existe para todos, né? Mas por que para alguns dá mais certo do que para outros, né? Então, a forma como a gente encara os desafios, ela faz toda a diferença também. Ao menos é o que eu acredito. É isso aí. Também acredito nisso, senhor. Obrigado pela oportunidade, né, Luiz? Valeu, isso aí. Pessoal também. Então, beleza aí, pessoal. Não consegui responder todos os comentários aqui, mas o pessoal agradecendo aí a nossa live. É isso aí, pessoal. Na quinta-feira, na sexta-feira eu terei outra live, mas pelo Instagram também. Eu vou falar com a Michelle, nós vamos falar de pressa ou foco, tá? E aí, semana que vem tem outras também. Vamos conversando juntos aí. Muito bem, é isso aí. Beleza, então. Então, fim, né? Fim. Ok, pessoal? Valeu. Obrigado pela atenção de vocês. Isso Muito aí. bem.